Sempre a palavra de Deus é uma bênção, né? Eu creio que vai falar muito ao teu coração. Ela começa em Mateus, vai falar sempre a palavra de Deus aos nossos corações, né? No capítulo 7, a partir do versículo 6. Aqui não é palavra de pregador, né, irmãos? Aqui é a palavra do próprio Jesus, de Jesus falando, amém? E olha o que Jesus Cristo, ele fala sobre algo aqui, sobre as pérolas da palavra de Deus. Olha o que diz aí: não deis, Mateus 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Para quê? Para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Então olha só o que Jesus está falando aqui, irmãos. Quando se fala a expressão, deixa eu explicar bem, né, irmãos? A gente não está chamando aqui ninguém de cachorro ou de porco, né? Nem nós, nem ninguém. Mas a expressão da época, Jesus fala sobre algo da época. Quando se falava de cão e de porco, o porco era considerado um animal imundo. Então se falava de pessoas pagãs, de pessoas que não serviam a Deus, não respeitavam a Deus. Você está compreendendo, sim ou não? E aí o que está acontecendo aqui? Jesus diz: olha, não é para você pegar as coisas santas, as pérolas, a riqueza, e você dar aos cães e aos porcos. Por quê? Porque se você der para eles, eles podem voltar, além de pisotear a pérola, eles podem voltar e dilacerar você. Então imagina, Jesus sempre fala das coisas naturais comparadas aos espirituais. Tem alguém aí que já criou um porquinho, não? Né? Você imagina um porquinho cheio de fome, querendo comer lavagem, sei lá, milho, sei lá, ração, né? Querendo comer lavagem, comida, e você pega pérolas, que é algo muito valioso, uma riqueza, e você então dá para ele. O que ele vai fazer? Ele vai pisotear as pérolas. Se bobear com fome, ele vai dilacerar você. É isso que Jesus está dizendo. Ele vai porque ele tem fome, ele quer carne, ele quer, né, comer. Então ele vê ali uma carne, se bobear, traça até uma galinha inteira, engole, come, né? Pode ter certeza. O porco, se não cuidar, se não ser bem cuidado, come qualquer coisa viva que aparecer. E aí olha o que está dizendo aí: com fome ele vai dilacerar até você. Então Jesus está falando de algo natural comparado ao espiritual. Vamos trazer para a palavra, irmãos. Vamos falar primeiro de evangelização. Você não pode evangelizar quem não respeita a palavra. Não é o pastor Leonardo que está dizendo isso, é Jesus. Jesus está dizendo: não deis aquilo que é santo, aquilo que é um tesouro, a quem não quer saber, a quem pisoteia. E essa pessoa, é nesse sentido que Jesus está falando. E essa pessoa, pelo fato dela ser carnal, dela estar longe de Deus e não querer respeitar nada nem ninguém, ela é carnal. E uma pessoa carnal vai dilacerar você. E aí às vezes a pessoa está com a maior das boas vontades, querendo ganhar uma alma para Jesus, e aquela pessoa zomba, tira sarro, debocha. Quando você sai do ambiente, ela está lá falando que você virou um fanático, está lá falando que você só fala da Bíblia, só fala de Jesus, que virou, né, a cabeça, que fizeram lavagem cerebral e não sei lá mais o que. Jesus está dizendo: não é para fazer isso. Jesus está dizendo: você não pode fazer isso. Além de a pessoa pisotear a mensagem do Evangelho, que é a riqueza, ela ainda vai falar de você, vai agir contra você. Então a gente tem que ter bom senso, meus irmãos. Nós temos que aprender a ver realmente quem valoriza. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai desistir das pessoas
só porque ela não quer hoje Jesus ou coisa parecida, né? Nós não vamos, então eu vou largar de mão. Não é isso. Você não vai ficar dando as pérolas para ela. Você vai orar por ela, para que os olhos dela se abram e ela entenda o valor que há na palavra de Deus. Amém, irmãos? Você vai orar, interceder. Agora, irmãos, não fica lá rastejando. Pelo amor de Deus, aceita Jesus. Pelo amor de Deus, vem para a igreja. Pelo amor de Deus, olha aqui a palavra. Meu irmão, se a pessoa não respeita, desdenha, não valoriza, Jesus está dizendo: não faça isso. Não é para você pegar o que é santo, o que é valioso, e ficar oferecendo para quem não dá valor. Quem está compreendendo, pastor? Ou trazer um entendimento. Falamos de evangelismo, né? Você falar de Jesus para um familiar. Pastor, mas eu tento falar, mas ele, toda reunião familiar, debocha, tira sarro, zomba da fé. Não fale mais, irmão. Você já falou uma vez, agora só ore e mostre Jesus com a tua vida. Amém, irmãos? Jesus não está falando para você ficar insistindo com quem não dá valor. Pastor, eu vou desistir dessa alma. Ninguém está falando isso. Nós vamos orar por essa pessoa, interceder por ela, mas não ficar lá se humilhando e insistindo para quem não valoriza a palavra de Deus. Amém? Então, levando para esse sentido de evangelismo, você tem que ter um bom senso e analisar quem realmente quer e valoriza a palavra de Deus. Lembra quem é que está falando isso aqui? Jesus, hein? Agora vamos trazer para nós também, como igreja, como até mesmo pastor. Pense nisso. A pérola, meu irmão, minha irmã, as coisas santas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é a nossa maior riqueza. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Evangelho de João 1, você encontra: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra de Deus em ação, é viva, ou seja, é Jesus. O verbo se fez carne. E meus irmãos, quantas pessoas não valorizam a palavra de Deus? Quantas pessoas, às vezes até como pastor, eu vejo que tem pessoas que acham que o pastor deveria ir lá suplicar: pelo amor de Deus, vem na igreja, pelo amor de Deus, vem no culto, você tem que vir. Meu irmão, pare para pensar. O ministério de Jesus, as pessoas, ele ia até as pessoas ou as pessoas iam até ele? Jesus ia até as pessoas ou as pessoas iam até ele? O que ele diz? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes a pessoa, ela tem tempo para passear. Outro dia eu até fui tentar fazer algumas visitas, né? Eu estou falando aqui de maneira geral, não estou me referindo a ninguém especial, mas fui fazer visita com uma pessoa que não vinha na igreja, que estava doente. Eu pensando, vou lá, vou ver onde está, vou orar. A notícia: a pessoa está passeando. Os dias que a pessoa deveria vir no culto, a pessoa está passeando. O pastor vai pensando em fazer uma oração, pessoa passeando. Ou seja, não valoriza a palavra de Deus. Você está compreendendo? Estou dizendo aqui que não é para passear, né? Todo mundo tem direito de viver, aproveitar, passear. Agora a gente tem que ter a palavra de Deus como meta, como um propósito de comunhão com Deus. Amém, irmãos? E aí você vê, foi duas, três oportunidades que eu fui para orar por essa pessoa e estava passeando. Quer dizer, problemas até a pessoa tinha, só que não tinha problema para passear. Mas para vir até a palavra, para se alimentar de Deus, a pessoa desdenha. Ela acha que não é tão importante assim a palavra de Deus. Você está compreendendo? Sim ou não, irmãos? Então pense, Jesus está dizendo, não é para dar para quem não valoriza. Você pega essa pérola, que é a palavra de Deus, a maior riqueza, e dá para quem valoriza. Quem desdenha, quem pisoteia, e Jesus chega a falar que até falam mal. Não vamos longe. Eu já tive experiência com pessoas que saíram da nossa igreja aqui falando que na igreja só tem a palavra, só tem o Espírito Santo. É pouco. Só tem a palavra. Não,
lá só tem a palavra, eu queria algo mais, eu queria uma outra coisa. Quer dizer, que é o mundo dentro da igreja. Se tiver show dentro da igreja, se tiver eventos dentro da igreja, carnalidade, se tiver um clube social, aí eu vou para a igreja. Aí a igreja é a melhor igreja do mundo. Mas se tiver só a palavra de Deus, não, só a palavra não vale a pena, é só a palavra. E às vezes até, como está dizendo aí no texto, hein? Como a pessoa é carnal e a palavra não é suficiente, a pérola não tem valor, ainda volta e dilacera. Eu já tive experiências, tanto aqui na nossa igreja, quanto na igreja de Osório, de pessoas que me auxiliaram, irmãos, que até aconteceu um caso lá, de uma pessoa onde eu pregava a palavra, o auxiliar direto assistindo os cultos em todas as igrejas, e o auxiliar dizendo, está falando para mim, está pregando para mim, está falando para mim, eu pregando a Bíblia, eu lendo a Bíblia como você vê quem te lê. E a pessoa diz, está pregando, ficou bravo comigo, saiu da igreja, tirou a metade do povo da igreja lá em Osório, tudo querendo se levantar contra a palavra, dizendo um monte de coisa lá. Quer dizer, quantos casos tem de pessoas que são na verdade carnais? Eu pergunto para você, como foi o ministério de Jesus? Você encontra pessoas indo até Ele pela mensagem, pela palavra, pelo Espírito Santo. Pastor, mas Jesus foi na casa de Zaqueu. Mas antes de ir na casa de Zaqueu, o Zaqueu subiu na árvore para enxergar ele. Ele disse, agora eu vou na tua casa. Desce, Zaqueu, que eu vou na tua casa. Você vê a mulher hemorrágica, que enfrentou até risco de morte, 12 anos com hemorragia. Se você não conhece a história da lei, a mulher naqueles dias era considerada imunda, e quando ela encostava em alguma coisa, aquilo era considerado imundo na época da lei. E essa mulher não era alguns dias, ela tinha 12 anos de hemorragia. Você imagina, na época todo mundo se conhecendo, sabendo que ela tinha esse problema, e ela foi no meio da multidão, eu vou tocar nele. Hoje em dia você vê pessoas, não vieram atrás de mim, não vieram atrás de mim, não me buscaram, não fizeram isso por mim. As pessoas estão acostumadas a receber dos outros, a esperar pelos outros, mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina a nós valorizarmos o reino, a nós nos dedicarmos para Deus. Aí você vai olhar aqueles que não buscam, você vai ver, tem tempo para passear, tem tempo para fazer um monte de coisa, para gastar dinheiro com um monte de coisa, para sair para tudo que é lugar, mas para Jesus, para a palavra, não vieram atrás de mim, não me buscaram, não fizeram algo por mim. Ou seja, para Deus ela não se esforça. Quem está compreendendo o pastor está falando? Você está compreendendo? Está dizendo sobre o valor da pérola. Pense nisso. Jesus está dizendo, não é para dar pérola para quem não valoriza. Então pense nisso. Ao mesmo tempo que a gente fala de nós evangelizarmos no boca a boca, como se diz, né? Diretamente, uma pessoa zombou de você, para de falar, irmão. Pastor, mas eu tenho que ganhar. Tem uns que insistem, vira todo mundo falando que você virou fanático, aquela pessoa vai zombar de você. Jesus disse, não dá a pérola. Agora traz para nós reflexão, como eu estou falando. Será que nós estamos valorizando a palavra como deveria? Será que nós estamos realmente colocando a palavra de Deus como uma pérola na nossa vida, como um tesouro na nossa vida? Como eu citei aqui, como até pastor, né? Que eu vejo pessoas que ela considera, ela é carnal, então ela não quer renunciar à carne, como Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ela não quer orar, então o que ela busca? Ela busca alguém que ore por ela busca alguém que faça um ritual para resolver a vida dela, alguém que prometa uma vida de vitória, onde ela não precisa fazer nada, ela só precisa ficar parada e receber as coisas. Ou seja, isso é carnal, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina um caminho de esforço, um caminho de renúncia, um caminho que nós temos que crer, onde a salvação é individual. Embora a gente tenha que ajudar um ao outro orando, intercedendo,
mas a salvação é individual. Cada um vai alcançar a vida eterna de acordo com a sua fé. Amém, irmãos? Quem está compreendendo, pastor? E às vezes a pessoa confunde o ato de ficar lá fazendo tudo, para ganhar a pessoa, até saindo da palavra para manter pessoas na igreja. Ela acha que isso é amor, isso é ser de Deus. Jesus diz: quem não valoriza, meu irmão, Jesus disse, não é o pastor Leonardo, ele disse, não é para dar a pérola. Amém, irmãos? Então nós não podemos mudar a palavra para agradar alguém. Nós devemos dar a palavra. E quem valoriza vai buscar essa pérola, vai lutar para ter essa pérola na sua vida. Diga glória a Deus. Quem está compreendendo aí, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem bonito, irmãos. Glória a Deus. Para você ver a importância da palavra, deixa aí marcado, nem precisa abrir, eu vou abrir para você, depois você pode ler em casa. Eu só vou citar aqui rapidinho para a gente não demorar. No Salmo 107, a Bíblia fala sobre uma situação onde é necessário um socorro. E sabe o que Deus envia para socorrer? Lá no Salmo 107, versículo 19, olha o que diz aqui, você pode ler em casa. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Olha o que diz no versículo 20: enviou a sua palavra, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Pense nisso. Às vezes você está numa angústia, num problema, e você está dizendo: quem me socorre? Nada me socorre. E Deus está falando contigo, você não está ouvindo, ou você não está reconhecendo a pérola, o valor da palavra de Deus. Irmãos, tudo foi criado pela palavra, tudo foi formado pelo poder da palavra. Jesus é a palavra de Deus. Ele diz que Ele tem para nós as palavras de vida eterna. A palavra de Deus é tão poderosa que, além de abençoar a nossa vida aqui na terra, vai nos levar à vida eterna. Jesus diz e afirma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que infelizmente, para muitas pessoas hoje em dia religiosas, a palavra não é suficiente. Ela precisa de algo a mais para preencher o seu vazio, porque ela não, na verdade, ela não está disposta a seguir realmente a palavra. Ela não entendeu a maior riqueza que Jesus tem para nós, que é a sua palavra, que é os seus mandamentos, as suas orientações. E aí a pessoa fica querendo resolver os seus problemas, buscando outra forma que não é ouvindo e seguindo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Jesus usa esse exemplo falando: não deis aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, que é tesouro, algo valioso, para que não pisem e voltando vos despedacem. Ao mesmo tempo, eu chamo para você meditar sobre isso. Ao mesmo tempo que é nós evangelizando alguém que não valoriza, não podemos, temos que ter um bom senso. Se a pessoa não quer, Deus abençoe, vamos orar por ela, vai chegar o dia dela valorizar. Ao mesmo tempo eu convido você a pensar: eu estou valorizando a palavra? Eu estou valorizando que essa palavra me leva ao bem mais precioso, que é a vida eterna? Que essa palavra vai abençoar a minha vida aqui na terra? Será que eu estou realmente dando valor a essa palavra? Aqui diz que o porquinho, ele pisoteia a palavra e ainda se volta contra nós. Como mais ou menos eu usei o exemplo, que às vezes já aconteceu comigo até, de pessoas que eu preguei a palavra, a pessoa não aceita a palavra, não é suficiente a palavra, e ela ainda se volta contra nós. Se volta ainda contra nós, como de certa forma acontece quando você evangeliza alguém que não respeita a palavra de Deus. Então tome cuidado. Bom, irmãos, aqui diretamente se fala sobre isso.
né, sobre a pérola do reino, a pérola da palavra. Pois eu quero mostrar para você que é a pérola. Jesus compara ela ao reino de Deus também. Agora vamos trazer um entendimento pessoal, vamos trazer um entendimento para relacionamento, que também é muito importante. Pense nisso. Você tem dado pérolas para pessoas que não estão valorizando? Você tem se dedicado, estou falando de maneira natural. Pense nisso, de maneira natural. Vamos dar um exemplo. Eu conheço casos de pessoas que se referem, por exemplo, ao cônjuge quase como um animal para ser tratado. Como assim, pastor Leonardo? Eu já vi casos de maridos se referindo à esposa: ah, mas é bem tratado, sabe? Tipo, quase tratando um bicho, né? Não falta comida, tem tudo. E eu pergunto para você, talvez para ele é uma pérola, dá comida, dá alimento, mas para aquela esposa não é isso que ela quer. Ela quer um carinho, ela quer uma atenção, ela quer que quando ela desabafe ou conte os seus problemas, que ele escute. E às vezes o homem não está disposto a escutar. A mulher começa querendo desabafar, o homem já corta, já diz: é que tu não sabe nada, tu é isso, tu é aquilo. E às vezes ele acha que oferecer para ela a pérola, que é comida na mesa, é o suficiente. E aí muitas das vezes dá os problemas. Por quê? Porque não é isso que é pérola para a esposa. Quem está compreendendo, pastor? Traz isso para o entendimento também da esposa com o marido. A esposa, sei lá, cuida de uma comida, cuida da casa, faz algo ali braçal para o marido, mas o marido gostaria de um carinho, né, de uma atenção especial. E aí a mulher diz: é, mas eu já limpei a casa, eu já fiz isso, já cuidei da tua roupa. Só que isso não é uma pérola, não tem valor para o marido aquilo. O valor está naquele carinho. Você está compreendendo? Quem está compreendendo o que o pastor quer dizer? Agora pense, você tem analisado o que é valioso para o teu familiar? Você tem analisado o que tem valor para o teu marido? E você tem feito o que ele considera de valor? Você, marido, tem pensado no que a tua esposa considera que é valor, que tem valor? Porque às vezes a gente até está fazendo algo, mas algo que não tem valor para aquela pessoa. Vamos dar um exemplo também natural. É difícil ter uma comida que o pastor não gosta, que botar na mesa a gente traz. Mas vamos dizer que eu não gostasse, estou só dando um exemplo, né? Vamos dizer que eu não gostasse de arroz e feijão, e eu gosto só de lasanha. Dá um exemplo bobo, mas para você entender o que eu quero dizer. Aí você me convida para almoçar, já estou dando uma indireta, lasanha. Aí você me convida lá para almoçar na tua casa. E você diz: ah, pastor, vem almoçar comigo. O senhor vai ver, eu vou fazer um arroz com feijão, pastor, bem temperado, botar lá uns joelhos, botar lá um ossinho de porco. O senhor vai ver, olha, eu sei fazer um arroz e feijão dos mais 10. Eu vou virar para você e dizer: isso aí para mim não. Você vai ter trabalhado, você vai ter se esforçado para cozinhar, só que para mim não tem valor. Quem está compreendendo, pastor? Eu tenho que aprender e buscar o que é valoroso para aquele familiar, que aquele familiar que está do meu lado, a esposa, os filhos, né, irmãos? E às vezes a pessoa está oferecendo tudo, mas nada que aquela pessoa dê valor, né? E aí às vezes você quer receber o que você gosta, mas você não pensa no que o outro gosta. Quem está compreendendo, pastor? Então pense nisso. Você está analisando o que o teu esposo considera valioso, e você está oferecendo para ele: pastor, eu nem sei o que o meu marido gosta, o que a minha mulher gosta, não estou nem aí, pastor. Pois é, está em pecado, você é cristão. Aí, pastor, está em pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que a mulher deve dar ao marido o que é devido, e o marido à mulher o que é devido. Ou seja, um tem que realizar o outro, é um dever.
e às vezes a pessoa não pensa no que o outro merece, ou no que o outro gosta, né, de ser feito. Pense no lado até de filhos. Não tem casos aí, irmãos, que pais compram, enchem os filhos de brinquedo, de tudo que é coisa, sim ou não? E muitas das vezes é porque aquele pai, aquela mãe acha que isso é valioso para o filho. E quando você vê, muitas das vezes, o filho quebra o brinquedo, o filho não dá valor, joga num canto aquilo que ele ganhou, porque muitas das vezes seria muito mais valioso aquele pai e aquela mãe parar meia hora, uma hora e brincar com seu filho, do que encher ele de coisa. Quem está compreendendo, pastor? E você vê que tem valor a atenção, o tempo, a conversa, uma brincadeira com o filho, ou até com o mais velho, uma conversa, que você vê que muitos vão para o caminho errado, porque alguém lá na rua deu atenção. Porque lá na rua alguém disse: aí parceirão, tu é o cara. E aí o filho já se achou: eu sou o cara para ele. E aí ele vai na onda, porque ele quer atenção. Muitas das vezes ele quer ser reconhecido, porque muitas vezes o pai e a mãe não deram reconhecimento, não conversaram, não deram atenção. Quem está compreendendo, pastor? Então a gente tem que pensar naquilo que é valoroso para um filho. Às vezes uma conversa ou uma atenção é mais valiosa do que você dar dinheiro, irmãos, do que você dar um brinquedo, né? E aquela pessoa insiste em dar o que ela é dela, ela acha valoroso, ela acha que tem valor. Não tem caso aí que o pai e a mãe ainda diz: puxa, eu trabalhei para comprar tal coisa para ti, como que tu não cuida? Por quê? Porque não tem valor. Ele não valoriza. Ele valorizaria talvez muito mais você dar um ensinamento, dar uma atenção, do que você encher ele daquelas coisas. Você está compreendendo, sim ou não? Então eu sou limitado como homem para dar exemplos, irmãos. Mas analise de maneira geral os teus relacionamentos e pense: eu estou oferecendo a essa pessoa o que ela considera valoroso, que tem valor, ou eu ofereço o que eu acho, o que eu penso? Porque às vezes o que a gente tem, o que a gente pensa, não é valioso para aquela pessoa. Então analise e ofereça aquilo que tem valor para o teu familiar. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito? Glória a Deus. Agora, irmãos, a gente está falando sobre os valores, né? Nos relacionamentos. Lembra que Jesus fala: quando a pessoa não dá valor à pérola, ela pisoteia e ainda se volta contra você, porque não satisfez ela. Então pense agora nos relacionamentos com as pessoas. E talvez você diga: pastor, mas eu vou pensar naquilo que a pessoa dá valor e vou fornecer a ela o que ela dá valor. E aí olha o que Jesus fala aí no capítulo 7, versículo 12. Diz aí, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo: tudo que eu quero que os homens façam para mim, eu tenho que fazer. Então pense nisso. Eu gostaria de receber, a minha realização, o que eu gosto, o que eu desejo. Então por que eu não fazer o que a minha esposa gosta, o que o meu filho gosta, o que o meu familiar gosta, o que o meu colega de trabalho gosta, o meu amigo? Por que não realizá-lo naquilo que ele gosta? Só eu vou ficar querendo receber e não penso no que o outro gostaria de receber. Está dizendo aqui, como a gente sabe que a palavra fala, amar o próximo como a nós mesmos. Só que a gente sabe que cada um tem um gosto, que cada um valoriza coisas diferentes, sim ou não, irmãos? E eu tenho que pensar naquilo que o outro
valoriza no que o outro gosta. Se eu pensar nisso, eu vou conseguir agradar e automaticamente eu vou ter um retorno, seja da pessoa que eu estou agradando, fazendo bem. Claro que eu não estou dizendo aqui que a gente vai viver tipo, né, não vamos ir ao extremo, vou viver sendo um capacho, pastor, fazendo tudo à vontade dos outros. Não, nós estamos falando aqui com bom senso. Você vai agradar pessoas, né? Eu lembro de um caso de uma pessoa que me contou, eu atendo vários casos, né, irmãos, de pessoas que enfrentam problemas, inclusive no casamento, e uma das queixas do marido era que a esposa fez lá um determinado alimento, que botou lá um temperinho que ele gosta no dela, mas no dele ela não botou. E aí ele virou para ela e disse: puxa, tu sabe que eu gosto disso? Quer dizer, ela não pensou em oferecer ao seu esposo o que ele gosta. Você está compreendendo? E aí às vezes a pessoa pensa: mas eu não vou fazer porque ele não faz por mim. O que a gente acabou de ler? Fazei vós primeiro. Aquilo que eu quero receber dos outros, eu faço primeiro. E aí, ou eu recebo, né? Deus vai abençoar, que eu vou ter um retorno desse amor, dessa entrega, dessa valorização do meu familiar, seja dele ou de Deus. A bênção vai vir, porque Deus vai nos honrar. Diga glória a Deus. Então Jesus diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então eu quero que as pessoas me agradem, eu vou agradar primeiro, eu vou amar primeiro, eu vou praticar primeiro o amor, fazer o bem, e eu creio que eu vou ter um retorno ou das pessoas ou do próprio Deus, mas Deus vai me honrar. Amém, irmãos? Então analise e pense. Lembra que a gente está falando de valores, né? Vamos valorizar o reino e vamos pensar no que aquele familiar considera algo de valor e vamos fazer algo por ele, e assim nós vamos ganhando as pessoas para Jesus. Diga glória a Deus. Agora, antes da gente orar, só para mostrar para você que essa pérola não é qualquer coisa, Jesus compara também o reino de Deus com o tesouro, e a gente tem que valorizar esse tesouro. Quer ver? Vamos dar um pulinho lá agora no capítulo 13 de Mateus ainda. Mateus capítulo 13, lá no versículo 44. Pastor Leonardo, que palavra forte. É Jesus que falou, não fui eu. Que a pessoa que está na carne não valoriza a palavra, ela se volta contra a palavra, pisando e ainda atingindo quem prega a palavra, quem fala da palavra, quem deu a pérola, quem deu o tesouro. Então cuidado com esse negócio aí de se levantar contra as pérolas, contra a palavra de Deus. Amém, irmãos? Claro que a gente está falando da palavra mesmo, né? Não é discurso de homens aí, né? Olha o que diz aí no capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Diga glória a Deus. Então o reino de Deus é comparado a um tesouro que foi encontrado num campo, um tesouro, uma riqueza. E Jesus diz que quando esse homem encontra esse tesouro, ele abre mão de tudo quanto tem para alcançar esse tesouro. Ele luta para alcançar esse tesouro, porque ele reconhece que é algo valioso. E veja que Jesus diz que é um tesouro escondido. Irmãos, não é todo mundo que enxerga o valor da palavra de Deus. Não é todo mundo que enxerga o tesouro que é a palavra de Deus e o poder que há na palavra de Deus. Muitas pessoas não enxergam porque são carnais, não são espirituais. Ela enxerga aquilo que ela vê. Ela quer enxergar, né, muitas das vezes aquilo que ela enxerga, aquilo que ela quer enxergar, e ela não acredita no valor da palavra.
E meus irmãos, Jesus está falando do reino, que é um tesouro escondido. Nem todos conseguem enxergar o valor das palavras da vida eterna. Então, meu irmão, Deus tem te revelado. Então enxerga esse tesouro e abra mão de tudo que é necessário para ter esse tesouro na tua vida, porque além de te abençoar aqui na terra, você vai ser abençoado eternamente. Amém? E também ele fala também de um tesouro, que ele se refere aí à pérola. Quer ver? Continua dizendo aí para a gente já orar. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Então, mais uma vez, Jesus, ele dá uma noção do que é uma pérola. Ele compara a pérola à riqueza do reino de Deus. E ele diz: olha, um homem negociante de pérolas encontra uma valiosíssima, e ele abre mão de tudo, vende tudo para ter ela. Então pense aquilo que está te atrapalhando para ter o reino na tua vida. É uma preguiça espiritual? É uma mágoa? É um ressentimento? É uma vaidade? É uma carnalidade, né? Que sentimento que está te atrapalhando, ou pensamento, ou até um apego a alguma coisa desse mundo, que te faz pensar em desistir ou não se entregar realmente para o reino de Deus? Jesus está dizendo: quem conhece o valor do reino, abre mão de tudo para servir a Ele, para alcançar esse tesouro que é o reino de Deus. Amém, irmãos? Então lembre-se, quem dá valor abre mão de tudo. Lembra do início da mensagem? Que às vezes tem pessoas que ela quer trazer a culpa do fracasso de alguém para a igreja, para o pastor, para alguém. Não estou dizendo que a gente não vai ajudar, nós estamos aqui para ajudar todos que precisam, todos que quiserem conversar, atendimento, nós estamos sempre prontos a orar e a ajudar. Amém, irmãos? Mas às vezes tem pessoas que ela não faz isso aqui, ó. Ela não abre mão de tudo, e aí ela usa como desculpa o abandonar o caminho, ou seguir um caminho diferente. Ela usa a expressão: é que não me procuraram, é que não fizeram isso por mim, é porque não sei o que. Outro dia eu até vi, tem aí uma onda aí, não sei se você conhece, né, de pessoas desigrejadas, que ela é contra a igreja, né? Ela luta contra a igreja, ela não quer que as pessoas congreguem numa igreja. E aí eu vi eles botando uma poltrona, como é que se diz? Um esqueleto, né? Sentado na poltrona, e aí eles botaram: ah, estou aqui esperando alguém vir me visitar da igreja, né? Porque eu estou esperando alguém vir aqui me visitar. Meu irmão, se a igreja não tem condições de visitar, e você acha que isso é uma coisa necessária, por que vocês não se tornam então um discípulo que vai visitar as pessoas na igreja? Muitas vezes a pessoa aponta para a igreja e culpa a igreja, culpa o pastor, culpa alguém, e muitas das vezes ela não está disposta a ela se doar para Jesus. Se ela considera importante, por que ela não se tornou uma pessoa, uma evangelista na igreja onde ela vai, e ela começa a visitar? Se ela vê uma carência nisso, por que ela não se levanta para se doar e ser a diferença? É muito mais fácil apontar e dizer: não fizeram isso, não fazem aquilo, não sei o que, porque muitos querem receber, na verdade usam isso de desculpa, porque não estão realmente entregues ao reino. Você está compreendendo? Ela não está disposta a se entregar, ela não está disposta a valorizar a pérola, ela desdenha da pérola e aí usa várias coisas como desculpa. Lembra do porquinho? Por que eu estou usando a desculpa de alguém que se levanta contra a igreja ou contra quem leva a palavra de Deus? Por quê? O que Jesus diz?
que o porco pisa na pérola e ele se volta para dilacerar quem prega a pérola, quem leva a pérola. Você está compreendendo? Então às vezes a pessoa não aceita a pérola e aí é mais fácil levantar contra. Não gostei muito. A igreja é só palavra, só pregação, não é. Não, palavra não é suficiente. Ela quer outras coisas diferentes, né? Ela quer coisas que estejam mais na moda, que sejam mais atuais e não sei mais o que. Só que a Bíblia é atual e Jesus nunca vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Diga glória a Deus. E a mensagem dele é um tesouro que só consegue adquirir quem abre mão de tudo. Lembra? O tesouro do campo, eu descobri ele, eu vou abrir mão de tudo para comprar ele. A pérola, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho por essa pérola. Eu vou abrir mão do orgulho, da vaidade, das carnalidades, do costume de ser servido para servir a ele. Eu vou abrir mão de tudo e eu vou seguir a vontade de Deus. Então Jesus disse: quem dá valor, abre mão de tudo. Você está aqui ouvindo a palavra e eu creio que você fez algo para você estar aqui. Você abriu mão de tempo, você se esforçou para estar aqui. É uma prova de quem dá valor à palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, por outro lado, você vê pessoas dando um monte de desculpa, né, falando e não sei mais o que, tudo não valorizando a palavra. Quem valoriza o tesouro abre mão de tudo para alcançar. Cuidado, meu irmão, porque Jesus diz: quem não dá valor não é nem para você pregar. Quem não dá valor não é nem para você falar de Jesus. Se você identifica pessoas que não dão valor, não fale. Ore por ela para que ela enxergue o valor que há na palavra de Deus. Ore, não desista de orar, mas não fica lá se desgastando, né? Querendo, como se diz aí: mas eu amo, mas é por amor. E aí está lá às vezes se humilhando, rastejando. Pelo amor de Deus, aceita Jesus. Jesus diz: não deita o que é santo a quem não valoriza. Não dê pérola para quem não valoriza, para quem não quer pérola, quem quer carne, quem quer. O que o porco, né, naquela época era considerado animal imundo, porque comia tudo que é coisa suja, né? E é o porco, já é chamado porco por isso, né? Quando você identifica aí o porco, né? Sim ou não? E é mais ou menos no sentido espiritual. A pessoa não quer a palavra, ela vai à igreja não pela palavra, não pela santidade. Muitas vezes ela vai à igreja por outros motivos. Ela quer resolver o problema, ela quer ser popstar, ela quer alcançar alguma coisa na vida, né? Outro dia eu até falei com uma pessoa, para você ver que existe isso, de pessoas que não querem a palavra e não valorizam. Eu conversei e atendi um caso de uma pessoa onde ela foi dito para ela, né, que Jesus falava no ouvido da pessoa. E aí a pessoa que falou que Jesus falava no ouvido dela: olha só, onde que você leu na Bíblia e Jesus falará do teu ouvido? Mas tudo bem, né? Não está escrito. E aí falaram isso para ela, mas o tom de quem falou era o quê? Jesus fala ao meu ouvido. E Jesus não fala no teu ouvido. Quem está compreendendo, pastor? Tipo aquela pessoa se sentindo desprezada, humilhada. Puxa, por que Jesus não fala no meu ouvido e fala no ouvido dessa pessoa? Às vezes são coisas que nem está na Bíblia, irmão. É só para se promover, é só para dizer que eu sou especial. Meu irmão, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. A diferença está aqueles que valorizam a palavra e aqueles que não valorizam. E às vezes você identifica até isso, pessoas que estão totalmente fora da palavra, mas são religiosos, dizem que Jesus fala no ouvido, diz que não sei o que vê sonho, que vê isso, que vê aquilo, mas a Bíblia, praticar a palavra de Deus, está longe daquela pessoa.
E aí muitos ainda caem nesse engano e seguem um caminho desse. Tome cuidado, meu irmão. Lembre-se, a maior pérola, a maior riqueza é a palavra de Deus. É as palavras de Deus que nos levarão à vida eterna. É a palavra de Deus que é um socorro para a nossa angústia. Diga glória a Deus. É o maior tesouro. Valorize a palavra. E o que não está na palavra, sai fora. Não quero saber daquilo que não me leva perto de Deus. Amém, irmãos? Então vamos vigiar e vamos valorizar. Dê valor à pérola que é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Lembra que é ela que te leva à eternidade. Glória a Deus. Vamos